que vem. Está no ar mais um podcast Curadas, o nosso encontro semanal toda sexta, às 20 horas da noite, aqui no canal Podcast Curadas. Sempre com uma história de superação, uma mulher que vem trazer a sua história de cura para curar vocês que nos acompanham aqui todas as noites. Eu estou aqui com a Lília mais uma vez, com uma convidada muito especial, né, Lília? Todas as sextas-feiras nos encontramos aqui e trazendo sempre uma história, uma vida, né, e uma pessoa que vem para transformar outras através do podcast Curadas. E hoje nós estamos aqui tendo a honra de receber uma profissional, uma mãe, uma mulher, uma amiga, Lorena Santos. Lorena Santos. Bem-vinda, Lorena. Ela que é nutricionista, esposa do Mário, que já esteve aqui conosco. Sim. Ela que é mamãe da Antonella, né? E veio aqui hoje contar a sua história de superação e as bênçãos que Deus tem feito na sua vida até aqui, né, Lorena? Você que foi e voltou para a Terra da Promessa, né? Amém. Isso mesmo. Prazer recebê-la aqui. Lorena, Prazer, Paula. você é Prazer. nutricionista, né, minha amiga? Atende aqui em Cuiabá. Sim, eu sou nutricionista formada desde 2010. Uhum. Estou a Cuiabá há 4 anos. Eu vim para cá, né? Foi um desafio para mim, para saber. Eu vim bem na pandemia. Então, foi aqui que realmente eu decidi levar o propósito, a missão da nutrição. Porque até então eu sempre trabalhei no Instituto com Desenvolvimento Humano em paralelo, né? Sim. E aqui Deus também agiu e eu falei, eu acho que minha grande missão mesmo é levar cura através da alimentação, né, para as Com pessoas. certeza. Isso é rico, poderoso, né? Sim. Nós somos o que colocamos para dentro. Tenho Verdade. certeza que hoje vai ser assim um espetáculo esse podcast, porque duas integrativas, né? Falando sobre propósito, sobre Deus, sobre alimentos, sobre o que nós somos, vai ser lindo. E o que uma Deus vai fitness fazer. que vive isso. É real. Tá no Ai, propósito. Lorena, nós nos encontramos há poucos dias e você foi me contar um pouquinho da sua história, das bênçãos que o Senhor fez, né? Das formas com qual Deus comunicou e se mostrou presente nas suas maiores aflições. E você me contou sobre o testemunho da concepção da Antonella. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa história, porque mexeu muito comigo. Quando a gente escuta testemunho, vivifica a nossa fé. Eu falo que toda vez que eu escuto um testemunho, mais aumenta a minha fé. Isso mesmo. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a concepção da Antonella, como que Deus te entregou essa bênção maravilhosa. Sim, e eu acredito que a gente tem que falar sobre isso mesmo. A hora que você me convidou para o podcast, né? Eu já fui entrar no podcast, eu já escutei algumas histórias e realmente foi isso que eu senti. Aham. Né? Eu falo, gente, às vezes você precisa de escutar alguma coisa e aquela pessoa fala e te toca de uma forma Sim. para te curar, né? Então, como que começou a minha história? Eu falo essa proximidade minha com Deus. Sempre fui uma pessoa que acredita na vida, sou positiva, porque minha mãe é assim, Uhum. né? Então, minha mãe nunca foi de nos pegar para levar para a igreja, olha, você tem que ir à missa, você tem que fazer isso, mas eu sempre a via rezando em casa, escutando o terço, né? E eu acredito que isso vem muito. Isso que eu tenho em mim vem muito da minha mãe mesmo, sabe? Uhum. Minha mãe também tem uma história, um testemunho, mas rapidamente, assim, antes de começar o meu, que eu acho que tudo vem antes, né? Com certeza. Tem uma vizinha nossa, na época a gente era criança, e uma vizinha não viu o bebê dela afogando na piscina, né? Criança afogando, e minha mãe a gente morava do lado uma da outra, minha mãe trabalhava em casa, no salão dela, ela tinha uma casa ao lado que era o salão, e essa Uhum. vizinha vem correndo com o filho morto, né, nas Meu mãos. Deus. E ela já tinha. Eu acho que ela não teve muito. Ela não pensou muito o que fazer, né? O filho já estava totalmente naquela situação mesmo, sem vida. E ela chegou correndo, gritando: Cida, 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 me ajuda, me socorre. E minha Isso mãe. aqui em Cuiabá? Eu sou mineira. Mineira, lá em Né? Eu Minas. sou mineira. Uhum. Já Eu sou vi que é mineira. mineiro. Eu sou de Bom Despacho, do interior de Minas. Então, Ah, lá na minha cidade, né, essa mulher chega com um filho. meu E minha Deus. mãe sai do salão, né, pega esse menino no braço e joga para Deus. Meu Deus. Né? E ela joga para Deus, pede Deus, né? Deus, implorando, né? E o menino volta. Uau. Senhor. Então, assim, isso foi uma experiência, igual eu falo, minha mãe, ela
ela com as atitudes dela de fé, né? Eu acho que eu vi muito isso no dia a dia. É bíblico, ela inculcou Isso. sobre vocês. Né? Uhum. Mas também nunca fui de frequentar, sempre fui à missa, casei, fui à missa e tudo, senti essa necessidade da próxima de Deus. Até que casei aos 25 anos, né? Meu sonho era ser mãe. A gente casou, não, vamos ter filhos? Vamos. E eu falei, com uns 30 anos eu acho que já tá tudo ok, né? Eu acho que tá uma boa idade para poder vir um filho. Tá, coloquei na cabeça, 30 anos, vou engravidar. O Mário fala, Lorena, você virou uma chavinha assim, né? E quero engravidar, quero engravidar. Tadinho Né? Tem dele. essa coisa. Aí nada segura quando a mulher decide, né? E Exato. pronto. Aham. E comecei, fui na médica, fazendo exame e tudo mais. Olha, vamos guardar um ano, se você não engravidar, você retorna aqui novamente pra gente fazer mais exames. Esperei um ano e eu vou voltar na médica, né? E aí comecei aquela bateria de exames. Mário faz exame, né? Espermograma e tudo. Eu também fui fazendo todos os exames de fertilidade. O que acontece? Não encontrava, assim, para falar que eu Motivo. né? Uhum. Ai, Lorena, você tem esse probleminha aqui, você tem uma trombofilia. Aí fui numa médica também em Belo Horizonte, especialista em fertilidade, para fazer vários exames. E ela também é de muita fé. É uma médica muito, muito, muito religiosa mesmo, que leva esse propósito também para os pacientes. Fui nela, que era uma especialista na época, nada. E uma médica começou a querer me investigar em endometriose, falou que eu tinha endometriose. E eu falei, gente, eu fui num especialista em ultrassom de endometriose, ele falou assim, olha, você tem adenomiose, mas isso que você tem é muito pouquinho, não vai te pedir de engravidar, tá tudo certo. E até que eu falei, gente, um dentista meu lá de Belo Horizonte falou assim comigo, Lorena, vai no médico pra ver a questão de fertilização, né, e tudo. Eu falei, gente, mas será? Isso já tinha quase 2 anos. Falei, será? Fui. Cheguei no médico, ele pediu outro exame do Mário. Até hoje ele fica bravo comigo. Por que eu fui fazer 2 exames? Aham. E eu falei, você não sabe quantos exames que eu tive que fazer, né? É. E é Aham. bem assim. E ele olhou pra mim e falou assim, olha, eu não acho que a gente tem que... Você tá nova ainda, você tá com 32 anos, eu não acho que a gente tem que partir pra isso. Mas, de qualquer forma, vamos estimular a sua ovulação. Uhum. E naquele dia ali eu falei assim, gente, tá tudo certo comigo, sabe? Eu acho que eu não vou fazer isso ainda, de ficar Bem colocando mineira. hormônio. Tá Tá tudo tudo certo. certo. Tá tudo certo. Não tem sotaque, não tem jeito, né? Não. Tá tudo certo comigo. E fui, tá. E continuei minha vida. Até que nós trabalhávamos em Minas com treinamento de desenvolvimento humano, então eram imersões que aconteciam, às vezes, quinzenais, né, mensais, e uma pessoa tinha feito o treinamento ali com a gente, passou um tempo, chega lá no quarto do hotel, pra gente, nosso quarto, uma carta e um terço. Aí eu tô assim, Mário, o que é isso aqui na cama? Uma treinanda deixou aqui no hotel e tal pra gente, depois você lê aí pra nós. Aí tinha acabado o treinamento da noite, eu fui ler a carta, né? E quando eu li a carta, eu tava sentada na cama assim, eu falei, meu Deus do céu, tipo, falei, não tem como eu não acreditar e não tem como eu não fazer o que tá escrito aqui na carta, né? Porque essa menina não me conhece. Ela não tem nada a ganhar comigo. Ela nem sabe direito quem eu sou, quem o Mário é. Ela só fez um treinamento aqui com a gente. E ela tinha acabado de chegar de uma viagem, que ela foi para a Bósnia, onde a Nossa Senhora faz aparição lá em Bósnia, e diz ela que não saía da cabeça dela o Mário, eu. E ela falou, gente, e Nossa Senhora me dizia, né? Nossa Senhora me dizia que eu tinha que levar esse terço para vocês. Mas a carta são 2 páginas intensas dela explicando tudo. E eu falei, Mário, vamos fazer, né? A gente não tá querendo engravidar, a gente tá 2 anos tentando. Vamos começar o processo, então vamos orar, né? Vamos rezar juntos e tá. Só que eu fui saber quem que era essa menina. Falei, eu vou procurar o telefone dela aqui, vou ver quem que é ela e vou entrar em contato. Entrei em contato, de Minas também, de Divinópolis, Sabrina. Falei, oi, tudo bem? Eu sou Lorena aqui do Instituto Você. Na época, né, a gente tinha essa empresa. E recebemos uma carta sua, fiquei muito emocionada, né? Você não sabe nada da minha história. E a gente conversou. Ela falou assim, Lorena, vamos fazer uma novena juntas? Aí, uma novena? Eu falei, vamos. Aí eu falei, eu acho que eu já até tenho a novena aqui. Minha sogra tinha me dado um livrinho, Uniu a fé. mas É. eu nunca nunca tinha usado o livrinho que ela tinha me dado naquele dia, né? Naquela época. O que aconteceu? Começamos a novena.
E aí, nessa época, eu fazia todo dia à noite. Todo dia tinha uma reflexão pra gente, algum propósito para poder fazer. E no último dia era fazer uma confissão. E ela me ligou à tarde e falou: Lorena, você viu o que que é o propósito hoje? O que que você precisa fazer hoje na novena? Tá pedindo para você fazer uma confissão. Eu estou aqui em São Paulo, já entrei numa igreja, já confessei. Você precisa também de confessar. Eu falei, gente, eu preciso de confessar. Não tem como, já é à tarde. E aí eu lembrei, né, que cedo o Mário já tinha ido para o interior para dar o treinamento. Ai, ela é brava com ele. E eu brava com ele, que ele me liga cedo e fala assim, amor, ó, tá vindo um padre lá do sul, ele tá chegando hoje, então ele vai dormir em casa e vai pro treinamento amanhã com você, tá? Falei, Mário, Na sua casa. na minha casa. Eu falei, Mário, mas você vai mandar um padre aqui pra minha casa, vai estar só eu e o padre. Tipo assim, não é questão de ser padre. Bem de Nessa Deus. hora, Bem de bem Deus. de Deus, Por causa né? do propósito. Aham. Bem a cara de Deus. E aí foi tudo isso, né, Uau, que aconteceu. lindo. Então, A gente tá rindo, mas É muito sério. e eu cheguei pra Sabrina depois, falei, Sabrina, deixa eu te contar então, vai estar vindo um padre aqui pra minha casa, vai dormir. Ela falou assim, Lorena, não acredito. Eu não acredito. eu Eu não acredito porque, olha que tem que ser no dia que você tem que fazer o negócio, confissão com o padre. com o padre tá na sua casa. Aí falou assim, Deus tá te cuidando, né? Meu Deus. E pronto, o padre foi lá pra casa, foi fazer um jantar, recebi ele 9h30 da noite. Eu falei, gente, eu nem sei como que é, porque assim, é um padre, mas também é uma pessoa, né? Sim, Como que sim. ele é, se ele é receptivo, nunca vi. Depois que a gente jantou, conversamos muito, falei com ele, Padre Hélio, tá acontecendo esse processo comigo, né? Hoje eu preciso fazer uma confissão, o senhor pode me atender? Né? Eu não sei, tem que ser só na igreja, eu não sei como que funciona. Uhum. Ele falou assim, não, eu vou te atender, né? Vamos fazer aqui agora. Eu tava na mesa da minha cozinha, né? Não. E aí começou o processo. Ele tirou um terço, assim, que ele veio com um terço de... Como se fosse uma pulseira. Colocou o terço, assim, na mesa e foi me explicar. Foi a explicação mais linda que eu tive sobre confissão. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia, né, de uma coisa, assim, de julgamento, Religiosidade. sabe? Religiosidade. Uhum. E ele foi totalmente fora disso. Ele me explicou, eu comigo mesma, eu com Deus, eu com os outros, sabe? Ele foi trazendo todos os quadrantes, assim, das minhas relações. Sim. Como que estavam Olha minhas que relações? show. E foi uma coisa muito sutil, muito suave, muito bonita. E aí, naquele dia, né, emocionei bastante. Ele entregou o terço para mim e falou: é seu. E eu, desde aquele dia, eu só usava isso comigo. Virou uma âncora, né? Uhum. E aí fomos pro treinamento. Ele fez o treinamento, adorou o treinamento, foi embora, tudo. Eu falei: pronto, agora eu quero, eu como católica, eu quero agora uma Nossa Senhora aqui para minha casa, porque a Sabrina me falou que a Nossa Senhora tinha essa graça. Eu não tenho uma imagem bonita de Nossa Senhora, bonita, né? De ver ela ali, de ter essa âncora também com Deus. Comprei a Nossa Senhora. Eu falei, agora eu preciso oferecer uma rosa para Nossa Senhora, né? Geralmente as pessoas oferecem uma rosa. Aham. E fui atrás, falei, nossa, eu tenho que comprar uma rosa, e não achei tempo. E à noite a gente foi jantar no restaurante. E quando a gente chega no restaurante, um lugar maravilhoso, saindo assim para ir, como se fosse para o Iotim, saindo de Belo Horizonte, um lugar lindo. E as mesas lotadas de rosas. Eu falei, pronto, é aqui que eu vou buscar minha rosa hoje. Mais Né? uma vez. Mais uma vez. E aí eu pedi no final da noite, pedi o garçom para eu levar uma rosa, que eu queria uma rosa branca. Falei com ele que eu tava com uma novena, enfim. Levei a rosa para casa. Cheguei em casa, ele me deu 2 rosas. Ele falou, Lorena, leva essa daqui também, essa cor de rosa tá tão linda. Leva a branca, mas leva a cor de rosa. Cheguei em casa, peguei um vasinho para colocar, acendi uma vela. E naquele dia ali, eu conversei com Nossa Senhora, conversei com Deus, conversei com Jesus, com meu anjo da guarda. Falei, olha, né, que são esses seres espirituais que estão acima de nós e que sabem de coisas que ainda a Verdade. gente não consegue, né, enxergar, a temos gente só sente, não autoridades. temos autoridades. E autorizações para sabermos. E autorizações. E eu só conversei e falei, olha, eis-me aqui, né? Tô aqui. Eu já tinha feito tanta coisa, tudo que as pessoas pediam para eu fazer, sabe? Eu entrei já naquela Lorena, faz isso aqui, toma essa garrafada de não sei o quê, porque eu já fui Tudo para que esse lado, ensinavam, tudo que você já ensinaram tinha eu já tinha feito. feito. E eu conversei com Nossa Senhora, com Deus, falei, Deus, se for para eu ser mãe, né, acalma meu coração, só isso que eu peço. Se for para ser, vai ser. Mas se não for para eu ser mãe,
Também, se for para eu ser mãe, né, que venha na hora certa, acalma, mas não for para ser acalma meu coração. Porque talvez não é meu, eu acho que é, mas talvez não é Não é meu isso que o senhor quer propósito. pra mim agora, Né? né? Não é nessa maternidade agora. Então, assim, só me tranquiliza porque é muito ruim, gente. Hoje eu entendo na pele as pessoas que querem E não e consegue. não conseguem. Meu Deus. Sabe? Eu falo que Muito passar por difícil. isso. E assim, o meu processo eu ainda considero leve, em vista de mulheres que às vezes ficaram 8 anos, várias perdas, né? Então hoje eu tenho muita compaixão, porque por um tempo eu estive nesse lugar de espera. E aí, onde que eu parei na história? Levou a rosa Levei a A rosa. rosa. para Nossa Gente, Senhora. fiz a minha oração, Fez o seu conversei com altar Deus, em fiz o meu casa. altar, né? Foi passando os dias. Eu sempre tinha costume de ter orquídea em casa. Então, orquídea eu sei que dura mais ou menos até 2, 3 meses, né? Dependendo da orquídea. Então, eu não estava percebendo a rosa ali. Assim, a questão da durabilidade. Mas eu vi que eu já tinha jogado fora a rosa cor-de-rosa, porque realmente as pétalas foram caindo e tudo mais. Eu fui, retirei e ficou só a branca, né? E essa rosa branca foi passando, passando, até que um dia eu passo na sala e falo, gente, quantos dias que essa rosa tá aqui? Quantos dias? Aí eu fui fazer as contas, 21 dias. Aí quando deu 21 dias que a rosa tava lá intacta, verde, bonita, eu falei, quantos dias? Eu entrei no Google na hora. Quantos dias dura uma rosa? Ah, até 7 dias. Aí eu fui, liguei pra Sabrina, que a Sabrina também sempre tem rosas em casa e tudo mais. Sabrina, quanto tempo que dura uma rosa, Sabrina? Por que você quer saber, Lorena? Não, quanto tempo? Ela falou assim, uma semana. Uma semana, né? Dependendo da rosa. Eu falei, uma semana? Eu falei, não, vou ter que passar na floricultura. Olha, Eu vou tirar a prova disso com quem entende. Gente, como que a né? gente procura Como que a explicação pra gente pra tudo, né? tudo, né? E assim, eu querendo, não, mas Deus não, tem sabia alguma de quem que ele coisa. estava tratando. Tem Aham. alguma coisa, né? E aí eu falei assim, gente. Aí eu fui deixando ela na água, fui deixando ela na água, até que um dia eu tirei ela da água e coloquei ela sem água, sem nada. Falei, vai secar aqui do jeitinho que tiver, que eu já entendi. Eu já entendi. Deus falou, olha, seu milagre vai acontecer, né? Foi isso que eu senti. Seu milagre vai acontecer, mas no tempo, no meu tempo. Uau. Então, nisso, eu parei de ir ao médico, eu não fui mais ao médico, eu cuidava de Você mim, descansou. suplementava, eu descansei. Descansa. Sempre é Falei descansar, né? assim, deixa eu descansar, que agora, na hora certa, vai vir. E aí, foi dezembro, né? Eu tive também uma coisa muito forte que aconteceu, como se fosse uma terapia de mulheres que eu participei em novembro. E nessa terapia de mulheres que eu fui, é como se fosse consagrar o nosso útero, que é o sagrado feminino, né? Sim. Você E foi num encontro eu de fui mulheres? mas era individual. Nesse era uma sessão individual com uma terapeuta que trabalha com sagrado feminino. E foi a minha professora de yoga que tinha me falado, Lorena, vai na Bia. A Bia Maravilha. trabalha com mulheres, que não sei o quê, e tal, tal, tal. Eu senti que nesse encontro, eu fiz 2 sessões com ela. Nós trabalhamos útero, né? Então teve bênção do útero, cura do útero. E assim, na última sessão que a gente teve, eu falei, eu tenho certeza que eu vou engravidar. Uau. A Eu tenho convicção certeza. da fé. Isso. Porque assim, eu senti uma força tão grande das mulheres, sabe? Orando por você. Orando, né? Das Liberando mulheres. palavras de Isso, né? De cura. cura. Eu falei assim, eu vou É o que engravidar. nós, cristãs, fazemos nos Verdade. encontros. Sim, Encontro de mulheres, encontro com Deus. sim. Que são os caminhos, né? Sim. Ele Falou, fala agora que os vai. caminhos Todos, pra cura. todos os caminhos levam a quem? A A Deus. Deus. Você pode ir de diversas formas. Você vai chegar no mesmo. O único que pode. E aí foi maravilhoso, assim, aí nesse dia ela falou assim, quando você chegar na sua casa, ai, teve mais isso. Quando você chegar na sua casa, Lorena, ela pediu pra eu levar uma vela. Você vai acende essa vela e ela vai acabar de queimar na sua casa, tá? Então a gente fez lá durante o encontro, né? Mas depois você leva pra sua casa, cheguei em casa, acendi a vela. Aí a vela, no outro dia, quando eu peguei a velinha, ela ficava no formato de Maria, sabe? Como se fosse a Maria com Jesus, assim, a Olha aí. velinha. Eu peguei assim, falei, gente, olha aqui, outro sinal, né? E pronto. Em dezembro, perto do Natal, já tava assim, eu vi que eu tava um pouco emotiva, já falei, gente, tô achando que eu tô grávida. Era dia 24. Era dia 24, mas
eu não tinha como fazer teste, faltava 5 dias ainda para atraso menstrual. Então, eu falei, nem para que eu vou fazer teste? Não dá tempo. Mas eu queria, falei, nossa, pensou no Natal, né? Eu descobri, no dia do nascimento de Jesus, eu descobri que eu tô grávida, poder falar para todo mundo que eu tô grávida. Eu falei, eu vou riscar, eu vou na farmácia. Sozinha, quieta. É? Eu vou quietinha. Gente. Eu vou quietinha. Tá tudo bem. Pra quê, né? Deixa eu fazer Aham. loucura aqui, né? Que tem loucura que só a gente entende. Sim. Então, eu cheguei na farmácia e falei assim, qual que é o teste aqui que fica mais assertivo? Interior, então não tinha aquele teste, esse aqui é o mais sensível, né? Não, peguei o que tinha lá na farmácia e fui pra casa. Aí, quando, né, fiz o xixi, colhi o xixi e tudo mais, a urina para fazer o teste, aparece um risco, assim, muito sutil do positivo. Falei, será? Corri pra minha mãe, né? Falei, mãe, será que eu tô grávida? Ela tá assim, Lorena, não fala nada pro Mário, não, porque assim, como tá muito fraquinho ainda, então espera a gente ter certeza, porque depois ele vai decepcionar. Aham. E você aguentou segurar? Claro que não, né? O que que eu fiz? Corri na farmácia e comprei Comprou outro outro? teste. Aham. Só que eu comprei outro. Só que eu comprei o outro ainda com uma fraldinha. Porque eu falei, aí eu já vou dar pra ele, né? No Aham. Natal, depois do Natal, isso. E eu liguei pra minha prima, que é Legal. enfermeira, e ela falou assim, Lorena, não existe falso positivo. Não existe, tá? Você tá grávida e tudo, só que eu falei, vou fazer, a hora que eu chegar do Natal, vou fazer outro xixi. Vou Aham. fazer outro xixi. E aí, realmente, deu fraquinho de novo, né? Aí falei, Tava pronto, muito tô grávida. Tava muito recente. recente, não tinha como. Não tava nem Né? atrasada. Não tava nem atrasado, não dava para aparecer, Mulher, mas foi eu de já Deus. consegui ver, né? Com um pouquinho ali já consegui. E eu tenho até hoje os meus testes guardados desse bem pouquinho. Enfim, veio a No Antonella, Natal. né, no Natal. E eu falei, gente, que nome que eu vou trazer para minha filha, né? Depois que a gente descobriu que era menina, que nome que vai ser? Se fosse menina, ia ser Gabriel. Se fosse menina, não tinha um nome ainda, né? E depois de tudo, eu pensei muito em algo que simbolizasse tudo isso. Pensei em chamar Maria e tudo mais, mas acabou que eu falei, não, ela vai ser ela. Minha mãe é Maria, minha avó é Maria, já são tantas Marias. Eu quero que ela tenha, que A ela seja a identidade identidade dela, que ela seja ali, ela tá livre para ser quem ela veio para ser. E veio a Antonella. E aí começou a minha questão dessa. Entendeu, Lorena? Entendeu como que é a fé? Né? Entendeu que você precisa de acreditar? O trabalhar de Né? Deus O na sua trabalhar de vida. Deus começou aí. A sua intimidade, então, ela começou, iniciou através do seu processo de tentar ali engravidar da Antonella. Foi ali que Deus começou Isso. a trabalhar em você, até para te provar o que ele era capaz de fazer, né? Até para me provar. E eu falo que eu vivo hoje isso, Paula. É, nós vivemos, né? Quando a gente entende o processo, eu falo que hoje eu sou atenta aos sinais. Uhum. Então, antes que eu teve que me mostrar de várias formas, né, para eu ver, eu sou atenta aos sinais, o que que a pessoa fala, o que que o Espírito Santo está falando. Então, hoje eu escuto muito, sabe? Você desenvolveu as habilidades, né? Da Isso, sutileza de de identificar. Filtrar. identificar, né? Porque É. às vezes eu tô precisando de uma resposta, um direcionamento, mas se eu intenciono aquilo, logo, logo Energia. eu já compreendo o processo, né? Uhum. E aí a Antonella veio na pandemia, na época que a gente estava fechando empresa, Meu né? Deus. Pandemia, e o Mário Lorena, vamos quebrar agora, vamos quebrar daqui a tanto tempo. Então, foram várias decisões num momento muito difícil. A Antonella veio no nosso momento mais desafiador, no nosso furacão de vida, né? Mas Deus mandou ela ali também, porque eu podia ter engravidado antes, sabe? Mas eu acho Sim. que ela veio no momento que a gente precisava enxergar o outro lado da vida, apesar de estar passando pelo momento difícil. Também ela trouxe Trouxe essa alívio. leveza, esse alívio, né? E eu estava fazendo todo o meu pré-natal com uma médica, que eu queria fazer o parto normal e tudo mais. Chegou um período que o Mário falou assim: Lorena, a gente fechou a empresa, a gente tem essa reserva para tanto tempo. Talvez não vai dar para fazer o parto com a médica que você quer. Ele foi me preparando com relação a isso, não querendo me falar de uma forma direta, né? Que ele sabia que eu tinha planejado tudo isso, que eu tinha organizado para tudo isso, mas olha, vai. E eu fui deixando assim, não querendo entregar isso, mas até que chegou um ponto, gente, faltava 15 dias mais ou menos para Antonella nascer. Eu já tinha comprado uma vela que eu falei, essa vela eu vou acender pro meu parto, mas eu vou esperar a hora para eu fazer esse movimento, essa ação. Fui um dia no escritório nosso, tava fechado, pandemia, tudo fechado. Fui lá sozinha, falei que eu ia gravar um vídeo. Quem disse que eu fui gravar vídeo, né?
Abri a live, tava uma pessoa, um numerólogo, falando assim, olha, 1111 existe um portal, 1111 é um número sagrado e tudo mais. Então, se você quiser pedir alguma coisa, agradecer alguma coisa, que não sei o que, faça isso. Eu tava com a minha vela, fui lá, peguei minha vela, falei, pronto. Ai, Né? meu Eu já tô Deus. escutando mais agora, né? Eu já tô mais sensível como que Deus tá falando comigo. Então, se eu abro a live agora e tá falando isso, se eu quero conversar com Deus, É um você já vem. sinal. Um sinal. E pedi tudo aquele dia, assim, agradeci muito por até a gestação, como que foi, tudo correu muito bem, né? Agradeci por tudo. E pedi a Deus ali, Nossa Senhora, falei, olha, cuida do meu parto, cuida desse dia. Você sabe de tudo como eu desejo, tudo, mas que eu tenha saúde, que a Antonella nasça com saúde, enfim. Eu tenho todas as minhas cartinhas guardadas. E aí fui embora. As cartinhas eram para Deus? Deus e Nossa Senhora. Eu tenho umas 5, todas uma por uma, que eu tenho Eu de coisas escrevo que uma eu fui. carta por ano para Deus. É. E eu carrego ela dentro da minha Bíblia durante os 365 dias. Uhum. Aí, quando fim do ano, eu escrevo uma nova carta e guardo aquela carta do Sim, ano anterior. sim, Todo ano. Eu já tenho aqui uns. Acho que é o quarto ano que eu escrevo, que eu tenho a mesma prática de fazer a sim. carta. Eu faço uma carta agradecendo a Deus por tudo que Ele me concedeu naquele ano. Uhum. E faço uma carta de prospecção, de pedidos para o próximo ano. O que que eu espero naquele próximo ano? Sim. E aí eu não fico lendo, não vejo a carta. Quando Uhum. finaliza o ano, eu vou ler tudo que Deus. Eu me surpreendo, porque a gente pede muita coisa e esquece. Sim. Quando você escreve, fica registrado, a gente esquece do que a gente Você vai pede para só Deus. ticando. Já resolveu, já me Não, eu deu, nem já tico. O que que eu entregou, já. faço? Eu, no final do ano, eu vou ler. E aí, assim, eu até me emociono de ver o que Deus faz e o que Ele faz além do que você Além, pede. Sim. Por isso que é importante, eu não deixo de escrever as cartas. Todo ano eu escrevo e carrego comigo. Onde eu for, ela tá comigo na minha Bíblia. E eu tive isso, né? Eu falei, vou escrever através de carta, porque eu tava tão emocionada na época e tudo. Como que eu vou trazer isso? E fiz a carta. Então, fiz a carta para Deus, para Nossa Senhora, né? Consagrei a Antonella, e tudo mais. E fui embora. Cheguei toda emocionada. E um amigo nosso convida a gente para jantar na casa dele esse dia. Lorena, pandemia e tudo, mas assim, a pandemia eu levei ela, não sei se porque eu tava grávida, eu levei ela de uma forma tão leve, gente. Eu não tive Uhum. medo da pandemia, sabe? É, eu não tive medo, eu não tive medo de pegar, eu não tive medo de estar grávida, de estar gestante. Então, tinha hora que eu queria ver gente, eu só queria ver pessoas. Então, vamos lá Sim. na casa do fulano. Eu falei, só nós e tudo mais. Ele tinha recém-separado e ele queria também encontrar com a gente. No final da noite, para resumir a história, ele pergunta sobre o parto, né? Como que ia ser e tudo mais. Aí o Mário falou, ô Gleides, a gente queria e tal, mas eu acho que a Lorena vai ganhar lá no plantão um hospital novo que tinha acabado de abrir. Eu queria ganhar nesse hospital referência em maternidade, mas eu acho que vai ser com plantonista mesmo, tal, tal, tal. Ele falou, de jeito nenhum. Falou, de jeito nenhum. Não, eu vou dar o parto. Aí o Mário, a gente olhou um pouco assim, não, você não pode dar o parto. Eu falei com ele, não. Ele falou assim, mas por que que eu não posso dar? Eu falei, é muito caro, né? Não é um presente assim, não é uma coisa que você vai dar ali 300, não. Ele Uhum. falou assim, Lorena, se você não quiser aceitar esse presente, aceita pela sua filha, eu tô dando pra ela. Então, tipo assim, gente, foi no dia da carta, sabe? Deus no mesmo dia, tipo assim, e eu fiquei, será que eu acredito? Poderoso. Será que eu não acredito? Aí eu liguei pra minha médica na hora, falei, doutora Avelina, pode organizar tudo aí, que a Tonela Uau. vai vir com você, né? Então eu fui sentindo todo esse cuidado, né, de Deus. Meio de pandemia, né, aquela coisa toda, a gente não sabia como que ia fazer, fechando empresa. Com 6 meses, o Mário decide, Lorena, recebi uma proposta, vamos para Cuiabá. Voltaram para cá. Voltamos para cá com 6 meses e foi aí que eu fiquei um ano com a Antonella, fiquei somente eu e ela. E eu pedia muito a Deus, falei, Deus, o que que eu vou fazer aqui nessa cidade? Vou trabalhar com o quê? Né? Porque eu também, toda a vida eu trabalhei junto com o Mário, então eu gosto disso, né? Do servir, de estar com pessoas. Ai, foram tantas coisas que aconteceram, gente, mas a gente vai ter que deixar essa outra coisa para outra, mas eu vou contar, continuando a nossa história.
Mas eu comecei aqui com as pessoas fazendo granola salgada. Então, eu tinha uma receita, na verdade, eu tinha em mente, Aqui em Cuiabá? aqui em Cuiabá. Hum. E eu comi de uma pessoa em Minas que eu gostei muito. Eu falei, gente, as pessoas não conhecem granola salgada. E é tão bom, porque para mulher, principalmente, né, com sementes, eu temperei, eu fiquei um mês para testar essa receita dessa granola, até chegar no ponto do tempero, tudo que eu queria. Que E legal. comecei Aham. a vender essa granola. Então, ela me conectou com pessoas, ela serviu desse propósito até que eu decidi realmente trabalhar. Quando eu decidi trabalhar como nutricionista, eu precisava de colocar a Antonella numa escola. Falei, pronto, agora eu vou colocar a Antonella numa escola. E aí? Aí o Mário, a gente com orçamento apertado ainda, né? Aham. Lorena, nós temos isso aqui no orçamento de escola para Antonella, tá? Gente, eu visitava escola, eu visitava escola, eu visitava escola. Eu falei, meu Deus, ela vai ficar integral, queria uma escola que ela ficasse mais livre, né? Que ela se sentisse bem naquilo ali e tudo mais. A última escola que eu visitei, minha vizinha chegou e falou assim, você já conhece a escola? Escola, Lorena? Aí eu falei, não, não fui lá ainda não. E eu tinha matriculado a Antonella numa escola um pouco contrariada, mas assim, dentro do orçamento, do que dava para ficar integral e tudo mais, colocado ela ali. E ela falou assim, e eu tinha, eu escrevi uma carta mais ou menos, tinha uns 15 dias, uma semana. Eu pedi muito a Deus para me direcionar com a escola para ela, porque pensa, se você não vai ficar com a sua filha, Uhum. quem vai ficar? Entendeu? A minha agonia era isso. Com E quem que eu você vou não tem deixar? família aqui, né, Lorena? Não, eu não tenho família, minha família mesmo. Eu tenho minha cunhada, eu tenho minha sogra, mas Da são sua pessoas que família não mesmo? são disponíveis para ficar, Não, né? cada um tem Cada sua um tem sua vida. vida e tudo mais. E aí, nessa carta, pedi essa direcionamento, né? Matriculei minha filha numa escola, passou uns dias, fui conhecer essa outra escolinha. Cheguei na escola, falei assim, Ficou encantada. é aqui. Eu senti o acolher da diretora, das professoras, é aqui. Falei, tá, mas a hora que ela me passou o orçamento, eu falei, não vai dar. Não é mais aqui. Eu falei, não é mais aqui, né? Meu E aí, Deus. nisso, a gente tinha passado o ano novo em Minas e tudo mais, eu voltei, né? A Antonella começou na outra escola, e aí no dia que passa uns 15 dias que ela estava na escolinha, a diretora dessa escola me liga, Lorena, tudo bem? Aqui é a fulano de tal, da escola tal. Uhum. Tô te ligando para saber, a Antonella tá estudando? Eu falei, tá, ela tá estudando, nossa, obrigada, eu fiquei encantada com a escola e tudo, mas realmente agora, nesse momento, não dá, né? Uhum. Ela falou, tô te ligando, porque a gente quer a Antonella aqui. Meu Deus. Aí eu falei assim, aí eu falei assim, falei, mas não tem como. Aí nesse dia ela falou assim, quanto você tá pagando de escola? Eu falei, X. Ela falou assim, ela vai vir por X, então. Meu Senhor. Então eu falo que não tem como me sentir cuidada, sabe? Não. Não tem como. Eu falo que Não tem como. é sobrenatural, né? É o que É, a gente sempre fala, é sobrenatural que ele é faz, a sobrenatural. forma que ele faz. E onde ela tá, gente, ela ama ir, sabe? Ela fica legal, ela ama. Ela, de que não tem escola, quer escola. Ela tá lá até hoje? Ela tá até hoje. Ai, que bonitinho. Então, nesse primeiro ano, né, ela fez essa condição especial pra gente, que eu falo que é o tempo que a gente precisava de respirar, do respiro, e de eu ir trabalhar tranquila. Como que é lindo, né? Ver o agir e o cuidar de Deus. Ele é poderoso demais. A E gente fala, aí, tá tudo disponível. A gente é que não sabe Isso. acessar. E é isso que vem pra mim, sabe? Depois de tudo, eu falo assim, tem hora que eu falo, peraí, eu preciso desse acesso, né? É isso É que o eu fui acesso. compreendendo e sentindo. É o acesso, É o acesso. tá aqui. Mas a gente tem que amadurecer, a gente tem que passar por certas transformações, né? Tem que merecer. Tem que merecer. É o coração que ele vê, né? E foram várias, então foi essa coisa da Antonella, foi várias situações que foram acontecendo, sabe? Que eu falava, não dava, mas eu lembro, dá. Se fora, dá. Né? Uhum. Então, eu decidi, falei, não, eu vou trabalhar como nutricionista, esse é o meu propósito, eu tô aqui para isso, para ajudar as famílias também nesse nutrir, porque nutrir, ele é muito amplo, né? sim, E o nutrir vem da mulher, então, eu acho Nutrir, que a o gente tem gerar, essa essência, o gerar, o cuidar, o servir. cuidar, o servir.
E há pouco tempo agora também, né? Por isso que eu falo, são várias. Depois disso foram vários. Eu até tinha comentado com a Paula, né? Eu estava lendo um livro também, pedindo um direcionamento. Isso foi ano passado, a Deus. E foi outra coisa também que eu falo que é o sobrenatural. Esse dia eu falei, meu Deus, como que a gente ainda tem um mundo para viver, que a gente tem um pouquinho, uma pílula, né? Do que a gente tá em nossas promessas. Eu estava em oração. Estava lendo a Bíblia e assim, eu acredito muito, eu sou a pessoa do milagre. Eu trabalho na área da saúde, às vezes as pessoas falam, ah, mas essa doença, isso daqui não tem cura, jeito. não tem jeito. Eu falo, tem. Para tudo tem jeito. Só que talvez não é o seu momento, não é a sua hora, né? Você não tem fé o suficiente, mas tudo tem jeito. Então, um milagre existe, né? Ele tá aí e eu falo que eu vou ter um outro testemunho depois de uma coisa que eu tenho crônica que eu sinto, sabe? Eu sinto que tá dando certo já. Eu sinto que Deus vai me curar. Amém. Com certeza. Né? Mas, aí eu tava lendo nesse livro, fui dormir, o Mário tinha dormido depois de minuto, ele já tinha... Quando eu fui dormir, ficou ele e a Antonella na sala, então no outro dia eu cheguei na minha sala, na minha parede, onde estava uma mandala, como se fosse água caindo assim na minha parede. Falei, engraçado, de onde que tá vindo essa água, né? Engraçado, eu cheguei perto, falei, não tá vindo do teto, não tem vazamento aqui. Aí eu fui lá, acordei o Mário, falei, Mário, o que você fez ontem aqui? Você fez alguma coisa na sala? Ele falou, não, Lorena, o quê? Eu falei, vem cá pra você ver, vem cá pra você ver a parede. Aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, eu peguei a mandala, vinha da mandala de São Bento. Vinha dela. A aguinha começava, só que depois eu vi que não era água. Era óleo. Era óleo. Porque que a hora que eu pego, passo, vi, e ela ficou 2 dias na minha parede, então demorou uns 2 dias pra secar, e cheirava. Cheirava rosa. Cheirava óleo essencial, sabe? E esse dia foi outro dia também que Deus falou, você precisa de ver. Ver pra crer. Né? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Continua. Meu Continua que eu tô Deus. aqui. Então a parede tá lá manchada, né? O óleo tá Tem lá. vídeo, tem foto, Tem porque vídeo, as pessoas tem não acreditam, foto, né? né? E às vezes a pessoa fala, ah, você tem que chamar alguém. Eu falei, não, não tem que chamar ninguém. É seu Isso aqui é pra milagre. mim. Aham. É a Entendeu? forma como Deus conecta com você. Sim, Lorena, você tem sua forma especial de acessar a Deus, né? Através das cartas, né? Das cartas. Você acessa, estabelece uma comunicação com ele. E é linda a sua história, né? Nos traz renovo. Eu falo assim que eu já sou me considero uma mulher de fé, mas quando eu escuto histórias como a sua, eu vejo tanto que vale a pena servir esse Deus que a gente escolheu servir. Sim. Tanto que ele é poderoso para cumprir aquilo que ele nos promete e aquilo que é desejo do nosso coração, desde que esteja alinhado com a vontade dele para nossa vida, né? Eu gostaria que você finalizasse esse podcast hoje, Lorena, Sim. falando pra gente sobre quem era a Lorena depois da Antonella. Quem é a Lorena depois da Antonella? Porque não nasceu só uma mãe ainda. Não, é uma versão que ainda está sendo manifestada a cada dia, sabe? Com certeza, eu sou uma mulher de muito mais fé. Eu sou uma mulher que tem muito mais vontade de estar aqui, né? De estar, por poder estar perto dos meus ainda, de construir. Mas eu acho que eu sou uma mulher mais íntegra. Eu acho que eu sou uma mulher mais amorosa. Eu me considero uma pessoa amorosa. Eu falo que eu tomei muitas situações que aconteceram porque eu acredito muito nas pessoas. Entende? Então, para enxergar a maldade, eu não gosto de ver maldade, mas hoje eu entendo que existe. Existe. E tá real. aqui, é real. real. Então, às vezes eu tinha isso de ter um pouco, que é da minha mãe, da inocência, sabe? Da Sim. pureza. Da minha mãe é assim. E quando eu fui vendo na vida, principalmente porque eu passei muita coisa, eu tô 4 anos em Cuiabá, mas eu falo que eu já vivi 10 anos aqui em Cuiabá, de tanta coisa que eu já presenciei, que eu já participei, que eu já fiz, Num que eu já período tão errei, curto de tão tempo, curto né? de tempo. Então aqui está sendo realmente meu período de crescimento, amadurecimento e ter um pouco dessa precaução. Peraí, existem muitas pessoas boas, mas você tem que saber identificar quais são. Com quem que você vai fazer parcerias, com quem que você vai se relacionar. Sim.
né? Então eu acho que eu me tornei uma pessoa mais madura mesmo, sabe? E a gente, quando se aproxima de Deus, ele vai blindando a gente, ele vai fazendo, ele vai fechando os caminhos, ele vai colocando, cercando mesmo a gente, nos protegendo. Quando você está debaixo desse guarda-chuva, que é o guarda-chuva celestial, Deus, ele coloca pessoas estratégicas e ele dificulta o acesso de pessoas que possam vir a atrapalhar o propósito, o seu propósito, e o que ele Sim, tem para fazer na sua vida. É só você estar debaixo desse guarda-chuva aqui. A gente só tem acesso a nós. Né, pessoas a escuridão só tem acesso a nós quando nós estamos sem cobertura. Quando a gente está com cobertura, não consegue acessar o nosso coração, a nossa vida, até tenta, mas não consegue, sim, né? sim. Obrigada, Mas é Lorena. E isso. ele vai te ligar, Foi lindo. ligando as pessoas que têm o mesmo propósito, a Sim, mesma visão, a mesma fé, para que você seja fortalecida a cada dia, tenha suas verdade. experiências com ele e usar essa sua experiência, falar mais sobre isso, porque hoje a Lorena já evoluiu, já está num novo nível espiritual. Sim, De crescimento, de sim, amadurecimento, como você falou. Mas a Lorena tem acesso a Maria, Joana, Antônia, né? né? Outras mulheres que às vezes estão perdidas, não Sim, conseguem encontrar essa luz, não conseguem encontrar o fio da meada para acreditar e acessar, porque está disponível. Todas nós somos filhas, né? Sim. E não tem a preferida. Não, Não é porque é a não. Lorena não. está disponível. Só que nós precisamos ter um É, coração ensinável, precisamos aprender a querer, né? Acessar tudo isso através do quê? Da humildade, da fé, da misericórdia. Nós falamos muito sobre isso hoje aqui, que é a palavra de hoje, né? Miqueias, que é trazer os princípios, os valores e é o que Deus espera de nós. Que nós possamos ter humildade umas com as outras, de Sim, reconhecer que a Paula, ela é boa na comunicação, ela é boa no que ela faz. isso. Que a Lorena, ela estudou, ela domina a nutrição, né? Sim, E assim sucessivamente, né? E nós temos os caminhos para sim, chegar a Deus. para acessar. E ele vai nos ensinando. E você falou algo de viver o propósito aqui em Cuiabá com pessoas, não é só o problema do propósito, não. é territorial. Aonde você chega, você vai lidar com dificuldades, com desafios, né? E eu vejo você cavando poços aqui, né? Porque não é a sua terra de origem. Sim. E para mim também seria difícil ir para Minas, Uhum, né? Chegar uhum, em um lugar que eu não conheço ninguém. uhum. É, a gente já se sente, né? Ai, meu Deus, né? Tô num lugar que não é meu. Mas assim, Deus, ele forja as filhas dele, as escolhidas, né? Verdade. Então, Lorena, usa isso. Hoje eu estava lendo, até publiquei que a medicina já aceita, né? Você viu? A fé Sim, sim. É a como espiritualidade, né? Sim. sim, ela já Sim, hoje, Hoje. literalmente Hoje. hoje, Sim. o CRM, o Eu vi isso conselho hoje. já aceita você acessar, você falar sobre Sobre fé, isso, né? porque não podia. Não, Você sabe que a gente não não. podia. Não podia. Então, nós, como profissionais da área de saúde, né, nós Um ganhamos avanço, muito. né? Um Um avanço. avanço. Eu falo isso porque se o meu paciente não tiver fé que ele vai ser curado, que é possível, que vai dar certo, isso já é 50% da cura dele. Uhum, verdade. Então, hoje a uhum. gente poder falar abertamente, sem medo de ser multada, de ser, Isso, né, assinar um isso. TAC, alguma coisa sobre isso. Eu vejo a parte da psicologia. Como é que as psicólogas trabalham sem poder falar da fé? É, não tem como, Mas né? hoje Tem. Não tem tem a como. psicanálise cristã. Sim. Então, agora nós estamos avançando cada dia, né? Amém. Com Isso daí certeza. já vai trazer muita cura, né, para as Muita cura. pessoas. E a Verdade. gente, eu falo, eu na nutrição integrativa, na nutrição holística também, que é o todo, holística é o todo, né? É. Não tem como você pegar uma pessoa, eu como nutricionista, você como dentista, a Paula também, que trabalha também diretamente com a saúde, né? Sim, A gente olhar só para esse corpo físico. Não tem como. Não, nós não. somos uma tríade. Né? Não tem como. Então, tudo começa lá. É Uhum. espiritual, é Verdade. emocional, é mental e vai impactar Com aqui, certeza. né? Sim. Mas que bom poder compartilhar, né? Já Foi tinha um muito bom. tempo que eu não falava sobre esse assunto, né? E nós, mulheres, se a gente puder ficar um pouco para escutar a história de cada uma com humildade, a gente aprende tanto, Com Muito, né? E a gente se certeza. fortalece tanto. muito, E eu falo que muito. a gente tem que externalizar, tem que falar, né? Porque quando Deus ele faz uma obra na nossa vida,
é para que o nome dele seja glorificado. É importante a gente fazer isso aqui, a gente falar da obra maravilhosa, porque esperanças estão nascendo no coração de muitas mulheres que estão nos acompanhando aqui essa noite, né? Com Sim. certeza. Quando a gente traz um testemunho como o seu, muitas mulheres que estão, às vezes, passando pelo processo que você passou, renovam suas forças, suas esperanças. E esse é o objetivo do podcast Curadas, é renovar as esperanças, as forças, é mostrar para essas mulheres que é possível. Que assim como Deus curou você de uma ferida emocional, como Deus curou você trazendo uma filha no seu, colocando um bebê no seu ventre, Deus pode curá-las também. Então, é esse o intuito, esse é o propósito do movimento Curadas, né, Lília? Gerou a fé, né? Que gerar fé, Mas teve obediência. com certeza. Que é o principal, eu acho que é isso, Aham. né? Princípios. Eu acho que a obediência, a humildade também. De aceitar, De se aceitar, submeter. submeter. Mas eu tenho que Não é fazer fácil. isso, né? Não é fácil. Obrigada, Lorena. Mas, Deus gente, abençoe. obrigada, tá? Que Obrigada a alegria. vocês Crescemos. e parabéns pelo trabalho de vocês. Que Obrigada. alegria de receber aqui. Viu? Vocês que nos acompanharam em mais um podcast Curadas, eu falo sempre que nós só iniciamos aqui, só jogamos a sementinha aqui. Agora é com você semear, multiplicar, fazer com que esse conteúdo chegue em mais e mais e mais lugares, para que mais vidas possam ser impactadas através dos conteúdos que a gente traz aqui, as convidadas especiais que partilham as suas histórias conosco. Esperamos vocês aqui na próxima sexta-feira, às 20 horas da noite, com mais um podcast Curadas. Até lá! Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho, esperança que vem.